A Solana pode ter acabado de mudar o jogo e se tornar uma das candidatas a poder competir com a Ethereum pelo posto de maior Layer 1 do mercado de criptomoedas. No vídeo de hoje eu quero comentar sobre o turnaround que eles fizeram e a virada de chave que pode ter sido o grande crescimento do ecossistema da Solana e também sobre a atualização FireDancer, que é uma atualização interessante que vai aumentar ainda mais a capacidade da Solana de ter grandes performances. Bem, para a gente começar a falar aqui sobre a Solana, vamos começar pelas capacidades técnicas da Solana como uma blockchain. Não é surpresa para ninguém que a Solana é uma blockchain extremamente eficiente e ela tem a possibilidade de processar uma quantidade gigantesca de transações de maneira simultânea. Ela possui essa capacidade porque ela tem uma escalabilidade muito alta, inclusive é possível da gente argumentar aqui que a Solana pode ser a blockchain com maior escalabilidade hoje em dia. E é uma coisa interessante também que ela foi construída de maneira que ela tenha toda essa escalabilidade em uma só camada, o que permite que você interaja com todo o ecossistema Solana utilizando uma única wallet, que seria provavelmente a Phantom Wallet, que é a mais utilizada quando a gente está falando de Solana. Essa alta escalabilidade acaba gerando um ambiente muito fértil para a gente ter um ecossistema se desenvolvendo. Afinal de contas, a gente tem um custo muito baixo para transações acontecerem. Então, para uma transação normal que você vai fazer, eu acho que é praticamente impossível que o preço disso saia mais caro do que 1 centavo. Mas, eu não vou prometer aqui, né? Mas geralmente o preço sai quase que de graça as transações e isso costuma ser, inclusive, até para o detrimento da segurança da Solana. Afinal de contas, também não é novidade para ninguém que ela já teve alguns problemas de ter quedas na sua rede, porque houveram ataques DDoS de muitas transações sendo realizadas de maneira simultânea e essas transações acabaram fazendo com que a Solana desligasse. Essas quedas aconteceram várias vezes. A cada queda que acontece, eles tentam solucionar da melhor maneira possível para isso não acontecer mais, mas a prova de que a escalabilidade é absurdamente alta é, inclusive, que esse tipo de desastre pode acontecer. Falando em desastre, não é segredo para ninguém também que a Solana é uma blockchain que foi muito popular anteriormente, ela perdeu um pouco da popularidade dela no meio do caminho e voltou. Ela se tornou muito popular em 2021, quando a gente teve o ápice da FTX e da Alameda Research, que injetaram muito dinheiro dentro da Solana, dentro do ecossistema dela, inclusive com a principal DEX naquele momento do mercado sendo dessas duas empresas, com vários DEPs diferentes e vários pequenos projetos sendo financiados também pela FTX e pela Alameda Research, tanto que esse tipo de projeto depois começou a ser conhecido como Sam Coins, ou então Beckman Coins. Eram projetos que a única alma que tinha ali era o fato de que eram projetos que o Sam Bankman-Fried tinha colocado o dedo. E, novamente, acho que é a quinta vez que eu falo essa expressão nesse vídeo, mas também não é segredo para ninguém que a FTX e a Alameda Research acabaram quebrando no final de 2022 e levando o mercado cripto junto. A Solana foi um caso especialmente amargado, afinal de contas, ela perdeu basicamente metade dos fundamentos dela naquele momento. E os gráficos estão aí para provar. Se você for olhar, por exemplo, o TVL da Solana, naquela época, foi para quantidades bizarramente baixas. Claro que isso é uma coisa do passado também, porque houve uma grande recuperação. Inclusive, se a gente olhar no DeFi Lama, a gente consegue observar que o TVL aumentou de maneira que entre 2023 e 2024, no momento que a gente está, houve um aumento de 2.500% de TVL, um aumento muito significativo. E por que que esse turnaround pode ter acontecido? Provavelmente existem inúmeros motivos para isso acontecer, porque nunca é uma coisa simples assim, mas um dos grandes motivos para mim, e que na minha cabeça faz todo sentido, é o foco que a Solana deu para o ecossistema dela. Afinal de contas, o foco
que a Solana deu para o ecossistema dela acabou fazendo o ecossistema se destacar bastante. E, posteriormente, o ecossistema se destacou tanto que ele começou a dar mais sentido para o investimento em Solana. Em 2023 mesmo, a Solana acabou começando a fazer vários hackathons ali para atrair desenvolvedores para sua rede, para o seu ecossistema. E eles conseguiram fazer isso com sucesso, tanto que esses hackathons acabaram registrando recorde de quantidade de inscrições. E eles costumam fazer vários eventos de comunidade para poder fomentar essa vontade dos desenvolvedores começarem a trabalhar com Solana. E talvez por causa disso e um mix de um diferencial competitivo dela em relação a desenvolvedores, a Solana é simplesmente uma das blockchains mais interessantes para desenvolvedor hoje em dia. Todo desenvolvedor praticamente que eu conheço que está começando a entrar no mercado de criptomoedas, eles todos estão aprendendo a desenvolver primeiro para poder criar dApps na Solana, sem nem estudar a Solidity antes, que seria a linguagem padrão do mercado de criptomoedas, para você ver como que está tendo esse destaque gigantesco. Inclusive, muitos desenvolvedores que estavam começando a aprender, a entrar no mercado ali de outras blockchains diferentes, acabaram migrando para Solana. Então a gente teve esse grande destaque. Sem contar que existem vários incentivos para ser desenvolvedor, para a gente construir projetos, para os projetos poderem ter uma prosperidade. Então a Solana ela deu um destaque muito grande para fomentar o crescimento do ecossistema dela. E isso, na minha visão, provavelmente foi uma das chaves para a gente ter essa mudança. Mas essa mudança é uma coisa interessante porque eu estou comentando, claro, de coisas que já aconteceram. Mas na minha visão, a gente não está em uma situação em que esse processo deve parar. Muito pelo contrário. Na verdade, a gente já iniciou uma espiral de prosperidade. A gente já tem uma quantidade absurda de usuários, afinal de contas a Solana hoje em dia, se não me engano, é a blockchain com mais usuários, mais inclusive do que a Ethereum em termos de usuários ativos e diários. Isso é uma métrica absurda. Ela já tem essa quantidade absurda de usuários, ela já tem vários dApps que estão sendo desenvolvidos, vários dApps que já foram lançados, e inclusive o ecossistema da Solana começou a ser uma coisa tão poderosa por si só que ser um projeto da Solana passou a ser um motivo para hype. Inclusive, no caso da Solana VM, que é um projeto que eu falei aqui no canal algumas vezes já, é uma solução de segunda camada para poder trazer projetos da EVM para funcionarem dentro da Solana, e grande parte do motivo para eu achar que ele tem um grande potencial é o fato de que ele está sendo desenvolvido dentro da Solana. E isso aí não é só para Solana VM, vários outros projetos estão nessa mesma onda, inclusive meme coins, ou então projetos voltados para GameFi e por aí vai. Todos eles estão sendo construídos na Solana e todos estão tendo um grande destaque justamente pelo fato de que eles estão sendo construídos na Solana. E isso provavelmente vai continuar, não consigo imaginar um futuro em que esse caso mudaria, até porque a gente ainda tem a introdução da atualização FireDancer, que é uma atualização voltada para o aumento ainda mais da escalabilidade e da eficiência da rede. Eu até peguei uma descrição aqui rápida para a gente poder falar sobre, mas olha só, a atualização FireDancer para a Solana é uma atualização voltada para aumentar o desenvolvimento da performance, escalabilidade e descentralização da rede Solana. Ela foi desenvolvida pela Jump Crypto e está escrita em C++, o que aumenta a eficiência da rede e a capacidade de processamento de transações. E ela tem os seguintes grandes pontos ali que são interessantes. Um aumento da performance e da escalabilidade ao introduzir o sharding, que é uma tecnologia, é um pouco complexa, mas eu acho que eu consigo explicar aqui de maneira simples. Imagina que isso aqui é uma blockchain. E essa blockchain, ela é só uma coisa só, e ela tem a possibilidade de processar transações e fazer todos os processos que a blockchain precisa. Só que imagina se a gente pudesse pegar essa blockchain e duplicar. E essa blockchain duplicada passaria a ter as mesmas funcionalidades da blockchain original.
E aí essa aqui funciona normalmente, mas quando a gente tem um grande número de transações, a gente ativa essa aqui e o que acontece é que uma processa a parte das transações e outra processa a outra parte. Isso é uma tecnologia interessante porque ela tem um potencial infinito de escalabilidade. Para pensar. Se a gente está falando de necessidade de processar muitas transações ao mesmo tempo, para cada vez que a gente tiver um novo aumento de demanda, a gente só passa a adicionar mais blockchains que vão funcionar por meio do sharding e que vão aumentar a escalabilidade da rede. O grande problema dessa tecnologia é que ela é muito mais difícil de implementar do que as pessoas imaginavam inicialmente, porque a gente tem um grande problema. Ok, que são duas blockchains processando as transações ao mesmo tempo, mas ainda existe uma necessidade de conectar as duas. E para isso é necessário interoperabilidade, aquela palavra que eu fico falando aqui no canal o tempo todo. Mas isso é um problema para os engenheiros da Solana. O que eles estão falando aqui é que eles estão introduzindo o sharding na rede Solana. Então, se eles estão colocando isso na atualização, provavelmente é porque eles descobriram uma maneira eficiente de utilizar interoperabilidade. Inclusive, existem várias outras blockchains que utilizam esse sharding e é uma solução interessante, embora ninguém tenha conseguido fazer ela funcionar de verdade em todo o seu potencial. Por exemplo, a Ethereum era uma blockchain que estava tentando desenvolver isso para poder fazer a Ethereum 2.0, só que isso acabou se provando um desafio tão grande que eles desistiram de fazer a Ethereum 2.0 e trocaram ele por uma série de atualizações que iriam resultar no que a gente chamava anteriormente de Ethereum 2.0. Outra blockchain que conseguiu implementar mais ou menos essa questão do sharding é a Cardano. Ela tem uma blockchain só e ela não tem esse sharding feito de uma maneira tradicional, mas ela consegue utilizar. Eu não vou saber os detalhes técnicos para explicar para você aqui, até porque eu não sou um engenheiro de software, né? Mas a Cardano tem possibilidades de escalabilidade, mas de uma maneira diferente dessa tradicional que eu expliquei para você. Enfim, vamos voltar aqui para a atualização FireDancer. Além disso, ela vai aumentar a reliability, seria a... eu não lembro qual que é a tradução dessa palavra, mas acho que dá pra gente dizer como a confiabilidade, vai. Reliable é alguma coisa confiável e isso vai ser uma coisa que vai acontecer, porque essa nova atualização adiciona várias otimizações que objetivam diminuir a possibilidade da rede cair. Quando ela cair, ela tem um downtime menor, né? Ela fica para baixo menos tempo, adiciona mais estabilidade para a rede, fazendo que a Solana seja uma blockchain mais resiliente. Além disso, um aumento da eficiência em termos de diminuir os custos operacionais para os validators, então a blockchain vai ficar mais leve. Isso não significa aumento da escalabilidade, tá? O aumento da escalabilidade vai acontecer, mas por causa do primeiro tópico que eu expliquei. Além disso, uma codebase open source e compatibilidade, fazendo com que a Solana seja mais compatível com hardwares diferentes para os validators. São uma série de atualizações que na prática significam que a blockchain vai ficar ainda mais eficiente e escalável e mais confiável, vai ficar mais resistente, com menos possibilidade de termos quedas e quando essas quedas acontecerem, elas serem resolvidas mais rapidamente. Isso é uma coisa muito interessante porque são dois aumentos de tecnologia que têm o potencial de fazer o ecossistema da Solana continuar se desenvolvendo em um ritmo acelerado, porque a gente está falando de uma atualização que tem funções que vão fazer a rede ficar mais interessante para ser usada por múltiplas pessoas ao mesmo tempo, inclusive. Se aumenta a escalabilidade da rede, com certeza aumenta a escalabilidade de transações de contratos inteligentes, que não são a mesma coisa de transações simples. Mas isso é um aumento da eficiência e esse aumento provavelmente não vai ser uma diferença perceptível para o usuário na prática, porque já é extremamente rápido. Mas para os desenvolvedores e para o protocolo como um todo, provavelmente isso vai significar ali um aumento interessante. Sem contar que termos a promessa de que vai reduzir a chance de termos quedas na rede, que essas quedas, se acontecerem, vão ser resolvidas mais rápido, aumentando a estabilidade da rede, é uma promessa na confiança da Solana, né? É uma promessa que faz com que a gente se sinta mais tranquilo em utilizar essa blockchain e que a gente tenha
uma situação mais fácil ali de atrair investidores e usuários. A Solana está numa situação, inclusive, que ela está candidata a receber, inclusive, o seu próprio ETF, porque a Ethereum já recebeu ETF, o Bitcoin já recebeu ETF, a BNB, por mais que seja uma criptomoeda maior no momento do que a Solana, ela está diretamente ligada com a Binance, então não tem a menor chance dela receber um ETF spot, pelo menos momentaneamente, e a Solana fica ali como a próxima da fila, uma blockchain que já está descentralizada, tem uma base de usuários que aumenta cada dia mais e que, cara, é simplesmente um projeto que conquistou o mercado, por assim dizer. Atrás da Ethereum, ela é o principal projeto mesmo que tem base de usuários, que tem infraestrutura já existente, que já tem volume de transações, TVL, por aí vai. Então, ela é a principal candidata, mas eu preciso dizer que a minha opinião que eu compartilhei no último vídeo que eu falei sobre Solana continua. Eu acho que um ETF de Solana momentaneamente é pedir demais, porque o governo dos Estados Unidos como um todo já nunca foi extremamente amigável com criptomoedas como um todo, eles sempre quiseram fazer essa regulação e a gente está numa situação em que principalmente altcoins são vistas até hoje como ativos financeiros irregulares que não deviam nem estar listados em exchanges, segundo o SEC, por exemplo. Então, eu ainda acho que a chance desse tipo de coisa acontecer é muito baixa e seria bom demais para ser verdade, mas a gente também está em uma situação interessante, por quê? Por mais que ainda tenha um grande escrúpulo, esse escrúpulo claramente diminuiu nos últimos anos. E além disso, a gente está prestes a ter a eleição lá nos Estados Unidos, e eu não quero fazer uma discussão política aqui, mas existe uma chance grande que o Trump ganhe. E ele fez um discurso no qual ele se mostrou várias vezes interessado em desenvolver o ecossistema de criptomoedas, o Bitcoin e tudo mais. Então, um novo governo pode ser uma nova situação. E aí, provavelmente, eu vou ter que fazer outro vídeo comentando sobre, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, nesse momento, eu acho que em 2024 dá pra tirar o cavalinho da chuva e esquecer ETF de Solana, mas tomara que eu esteja errado, né? Se eu tiver errado e realmente houver um lançamento assim, seria absurdo. Com certeza faria ela aumentar bastante em preço e tudo mais, mas eu ainda tô com um pé atrás. Eu acredito que a Solana ainda tem um potencial interessante para esse ciclo de alta, e por mais que ela ainda esteja lá em cima, ela ainda tem um potencial, um upside bem grande. Mas o mais interessante nesse caso não é nem a Solana como projeto por si só, mas como um ecossistema, porque, cara, eu vou colocar aqui na mesa para vocês. Eu duvido que projetos com bons fundamentos, como é o caso da Solana VM, não vão ter bom desempenho agora, nesse ano, no ano que vem e por aí vai. Cara, eu tenho certeza absoluta, porque todo projeto que está sendo construído dentro da Solana, que é um ecossistema que está prosperando muito, tende a prosperar bastante também. Inclusive, por isso eu acho que é uma boa ideia você entender um pouquinho sobre a Solana VM, que está em fase de pré-lançamento e que, cara, na minha visão é uma boa oportunidade. Eu estou deixando o link aqui para você clicar.